foi escolhido o tema do ano da igreja, onde é o ano da restauração. E a frase é: Deus faz coisas novas. E nós temos que declarar isso sobre a nossa vida. Porque Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para fazer coisas novas. Mas não adianta nós querer viver algo novo se a gente fazer sempre as mesmas coisas. Para viver algo novo, nós precisamos fazer coisas novas. Para viver algo novo, nós precisamos dar novos passos. E nós só vamos dar novos passos na direção correta desde o momento em que a gente escuta o direcionamento de Deus. E para isso, nós precisamos da intimidade com o Senhor. Graças a Deus. Podeis assentar? O tempo todo que eu estava preparando a palavra, eu estava orando para Deus o que a pastora falou aqui na oração e o que o pastor também falou, que era o que Deus ministrou no meu coração, que Ele possa também ministrar no coração de vocês. E eu entendo que tudo de Deus tem um propósito, então eu acredito que todos os que estão aqui é porque Deus queria que eu ouvisse essa palavra, né? Então eu oro para que Deus ministre no coração de vocês da mesma forma que Ele ministrou no meu. E o tema que eu escolhi foi como discernir a voz de Deus. Como saber quando é Deus falando ou quando é algo da nossa mente, quando é algo do nosso coração, né? Algo da nossa emoção. E eu não sei vocês, mas eu, pelo menos assim, na maioria das vezes, e principalmente nos momentos que tenho que tomar alguma decisão, eu sempre fico com essa dúvida. Eu fico, às vezes, Deus dá um direcionamento, eu fico, Deus, será que é o Senhor mesmo que está falando comigo? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que não é minha emoção? Será que não é o meu coração? Será que não é algo que eu quero? E aí eu fiz esse questionamento. Então, quando saber quando é Deus falando com a gente? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá no livro de Jó, no capítulo 33, no versículo 14 ao 16. Amém? Vou ler conforme está aqui na minha Bíblia, tá? Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então, abre os ouvidos dos homens e lhes sela a instrução. E aqui Deus falou comigo que a todo momento Ele vai estar falando com a gente. Independente da situação, Ele tem diversas formas de falar conosco. Ele fala conosco através da palavra, através de uma pregação, através de um louvor, através de um sonho. Então, em todos os momentos, Deus ele vai estar falando conosco. Só que igual fala aqui no 14, porém, ninguém atenta para isso. Às vezes, Deus está falando o tempo todo conosco e nós não estamos nos atentando para a voz do Senhor. E o porquê que nós não estamos atentando para a voz do Senhor? Hoje em dia, as pessoas estão movidas cada vez mais pela correria do mundo, pelo querer fazer cada vez mais. O mundo ele anda tão corrido que parece que as pessoas já acordam atrasado para alguma coisa. E aí não tem tempo para falar com Deus, não tem tempo para sentar e ouvir Deus. Então, será que realmente é Deus que nos está falando? Ou será que somos nós que não estamos atentos à voz dele? Né? Porque segundo a Bíblia aqui, ele fala em todos os momentos conosco. Porém, nós não estamos atentos para o que ele está falando. Então, nós temos que abrir os nossos corações, abrir os nossos ouvidos para entender o que Deus está querendo falar conosco. E eu tive ainda mais prova disso lá em Tiago 4:8, onde diz assim: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Aqui eu entendi que realmente em todos os momentos Deus ele vai estar falando e só basta nós chegar próximo dele. Quando nós chegamos a Deus, ele chega a nós. Então ele está em todos os momentos querendo falar, querendo nos instruir, querendo nos dar uma direção. Mas na maioria das vezes nós estamos dispersos. Né? São pessoas que estão dispersas, que qualquer coisinha tira a nossa atenção. Um copo que cai, às vezes ali você está num momento com Deus, cai um copo, bate uma porta, ali naquele momento você já tirou a sua atenção da oração com Deus. Então estamos vivendo nesse momento onde as pessoas estão muito dispersas e não conseguem entender a voz de Deus. E aqui eu entendi que todos nós ouvimos Deus. Porém, são poucos os que escutam, que param para realmente escutar, para realmente entender o que Deus quer falar. E Deus me ministrou no meu coração 3 coisas que precisamos para saber discernir a voz de Deus. E a primeira dela é a intimidade. E aqui eu entendi
que sem intimidade nós não vamos conseguir entender a voz de Deus. Não tem como nós reconhecer a voz de alguém que a gente não conhece, de alguém que a gente não conversa. Não tem como eu reconhecer a voz de Deus se eu não sento com Ele para ouvir Ele. Não tem como eu reconhecer os sinais de Deus se eu não sento e tenho um relacionamento com Ele. Assim como nas amizades, no relacionamento de casal, para que a gente possa entender o que o outro gosta, o que faz o outro feliz, nós precisamos do quê? De ter esse relacionamento, de ter essa intimidade, né? Tendo essa intimidade, você sabe o que o seu amigo gostaria de ganhar de presente, você sabe o que o seu amigo gostaria de ouvir, você às vezes entende o seu amigo, o seu parceiro, só de olhar ele. Mas por quê? Porque tem esse relacionamento, porque tem essa intimidade. E com Deus não é diferente. Não tem como nós ter um relacionamento com Deus sem a gente buscar essa intimidade. Não existe o relacionamento superficial. Nós precisamos nos aprofundar com Deus. E a partir do momento que nós temos intimidade com o Senhor, nós sabemos aquilo que agrada o coração dele. Então, às vezes, nem precisa a gente saber discernir a voz de Deus. Basta a gente caminhar com Deus. A partir do momento que eu caminho com Deus, que eu conheço Deus, eu sei o que ele gostaria que eu fizesse. Eu sei qual era o passo que ele gostaria que eu desse. Então, essa intimidade vai nos instruir a cada passo que nós vamos dar, a cada escolha que nós vamos dar. Nós vimos que foi escolhido o tema do ano da igreja, onde é o ano da restauração. E a frase é: Deus faz coisas novas. E nós temos que declarar isso sobre a nossa vida. Porque Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para fazer coisas novas. Mas não adianta nós querer viver algo novo se a gente fazer sempre as mesmas coisas. Para viver algo novo, nós precisamos fazer coisas novas. Para viver algo novo, nós precisamos dar novos passos. E nós só vamos dar novos passos na direção correta desde o momento em que a gente escuta o direcionamento de Deus. E para isso, nós precisamos da intimidade com o Senhor. O segundo ponto que Deus ministrou no meu coração que precisamos para saber discernir a voz dele é o silêncio. O que é o silêncio? Precisamos silenciar o mundo ao nosso redor. Precisamos silenciar as vozes que ficam ao nosso redor tentando nos parar. E existe muito isso na nossa vida. O inimigo, ele não brinca, ele está o tempo todo tentando nos fazer desanimar. E precisamos silenciar essas vozes ao nosso redor, para que nós possamos estar atentos à voz do Senhor. Precisamos saber escolher a quem vamos pedir conselhos. Porque existem pessoas que vêm nos dar conselhos que são conselhos totalmente fora daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, até nisso temos que fazer boas escolhas. Porque precisamos escolher aquelas pessoas que estão direcionadas por Deus. E também entender que há situações na nossa vida que não é ninguém que vai nos dar conselho. Vai ser só nós e Deus. Acontece que hoje em dia, Deus tem sido a última pessoa que nós temos buscado. Nós passa por uma dificuldade, a gente vai atrás de uma palavra na internet, a gente vai atrás de uma frase motivacional, a gente vai atrás de uma pessoa, a gente vai atrás de rede social, e a última coisa que a gente faz é se ajoelhar e orar. Então Deus às vezes tem sido as últimas opções, e nós temos que tomar muito cuidado. Nós precisamos silenciar a nossa mente. A mente, ela vem com tudo para tentar nos fazer parar. Moisés, ele foi escolhido por Deus para ir libertar o povo de Faraó, o povo que estava no Egito. Porém, Moisés, se ele desse ouvido para a mente dele, ele com certeza não iria, porque eu tenho certeza que a mente dele estava tentando fazer ele parar pelas suas limitações físicas. E às vezes Deus tem te mandado fazer algo, e aí na sua mente você fica: não, eu não sou capaz, não, eu não consigo, e a sua mente tenta te parar. Então precisamos silenciar a nossa mente, precisamos silenciar as palavras que vêm tentar nos fazer parar diante da caminhada com Deus. Isso a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a mente, ela tem o poder de nos paralisar. E se nós não dominar a nossa mente, nós vamos ser dominados por eles. Então precisamos dar ouvido ao que o Senhor está falando. E Ele fala a todo momento. A terceira coisa que Deus ministrou no meu coração que precisamos para saber discernir a voz de Deus é o conhecimento da Bíblia. A Bíblia, ela é um guia, um exemplo do que nós devemos seguir. Jesus foi o único homem que viveu na terra e que foi santo e que conseguiu fazer tudo o que Deus mandou. E ele deixou claro aqui na Bíblia
todos os exemplos, tudo o que ele fez. Ao mesmo tempo que é fácil a gente falar assim, é só seguir os passos de Jesus. Ao mesmo tempo que é fácil, eu entendo que é difícil também, porque a nossa mente, as nossas vontades, os nossos desejos vai contra aquilo que Deus fez, que Jesus fez. Então, ao mesmo tempo que é fácil, é difícil. Mas existe uma música que fala assim, que é fácil demais viver em paz. A gente é quem complica tudo, e realmente é a gente que complica tudo. Seria muito fácil se a gente só seguisse os passos de Jesus. Seria muito fácil se antes de qualquer decisão a gente só perguntasse o que Jesus faria em meu lugar. Mas a gente quer complicar. A gente quer colocar a nossa vontade ali no meio. A gente quer colocar o nosso desejo ali no meio. E muitas vezes o nosso desejo não vai bater com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então precisamos ter muito conhecimento da Bíblia e não deixar que nada venha confundir a nossa mente. Não deixar que nada venha apagar a voz do Senhor da nossa mente. E eu coloquei aqui alguns exemplos de pessoas que ouviram a voz de Deus e que não obedeceram. E o primeiro deles é Abraão. Abraão, ele recebeu a promessa de Deus de que ele teria ali o filho na velhice, né? Ele ouviu a voz de Deus, ele entendeu a voz de Deus. Mas o que ele fez? Não soube esperar o tempo certo e foi lá e quis dar uma ajudinha para Deus. Aí eu te pergunto, quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos que Deus tem uma promessa para nossa vida e nós não aguentamos esperar o tempo certo e queremos dar uma ajudinha para Deus. Então, às vezes, nós estamos escutando o que Deus está falando, mas nós estamos querendo agir pela nossa própria mãos, pelas nossas próprias emoções. Outro exemplo, Jonas. Deus havia mandado Jonas ir até Nínive para pregar para aquelas pessoas que estavam perdidas, para falar do amor de Deus. O que Jonas fez? Às vezes, cansado de tanto fazer a obra de Deus, ele quis seguir o seu próprio caminho, quis trilhar o seu próprio caminho. E vemos na Bíblia que ele teve as consequências, que foi quando ele caiu no mar, veio a baleia. Na nossa vida, quantas vezes Deus, a palavra fala, ide e pregai o evangelho, ide e fazei discípulos. Quantas vezes Deus tem mandado nós ir falar do amor dele para alguma pessoa que está passando necessidade, para alguma pessoa que está precisando ouvir do amor de Deus. E o que a gente faz? A gente quer trilhar nossos próprios caminhos e não ir. Por quê? Porque ir fazer discípulo dá trabalho. Porque ir fazer discípulo, nós temos que cuidar das pessoas. E nós estamos vivendo uma geração muito egoísta. Uma geração que não tá nem aí pro problema do outro. O importante é que eu tô na igreja servindo a Deus. O outro que não quer vir, deixa ele pra lá. E não é esse o amor que Jesus nos ensinou. Ele falou, vai, prega o evangelho, faça discípulos. E nós estamos sendo como Jonas, querendo trilhar os nossos próprios caminhos, querendo fazer a nossa própria vontade. Quantas vezes mais Deus vai ter que falar para nós? Quantas pessoas mais Deus vai ter que mostrar para nós? Pessoas que estão sedentas do amor de Deus. Pessoas que estão precisando de um abraço. E nós ignoramos o tempo todo. Outro exemplo, Faraó. E aqui é muito interessante, porque Faraó não era um servo de Deus. Faraó não acreditava ali no que Deus estava fazendo. E mesmo assim, Deus falou com ele. E Faraó, ele precisou de passar por 10 pragas. E só a partir da 10ª praga que ele viu que era Jesus que estava dando, que era Deus que estava dando sinais. Quantas pragas, quantas provações Deus vai ter que te mandar para você entender que ele está no negócio, que ele está contigo? Será que nós vamos ter que esperar, igual o Faraó, passar por 10 pragas? A última praga que o Faraó passou foi a morte dos primogênitos. Será que nós vamos ter que esperar passar por isso para entender os sinais de Deus? Precisamos estar atentos o tempo todo. Precisamos estar atentos nos sinais que Deus está mandando. É todos os dias Deus fala conosco. É todos os dias Deus mandando sinais. E nós procurando saber, será que é Deus? Gente, é claro que é Deus. E é claro que Ele quer que nós façamos a vontade dEle. Mas nós queremos duvidar porque é muito mais cômodo ficar aqui no meu cantinho duvidando se é Deus ou não do que dar um passo e fazer o que Deus está mandando. Outro exemplo de pessoas que ouviram e não obedeceram. Balaão. Balaão, ele ficou conhecido como o profeta... Eu esqueci, é profeta enganoso, mas é o falso profeta. Ficou conhecido como falso profeta. Balaão, ele ia receber uma recompensa para ele ir amaldiçoar os israelitas. E Deus havia falado para ele não ir.
Mas Balaão, ele foi movido pelo quê? Pela ganância. Porque ele queria receber a recompensa. Então ele não quis dar ouvido para o que Deus estava falando. Ele mesmo assim, ele montou na jumenta e foi para poder amaldiçoar o povo. E por 3 vezes Deus mandou um anjo para Balaão. E nenhuma vez ele viu. Quem via era a jumenta. A jumenta via o anjo, ela desviava do caminho. Porque era Deus mostrando que não era pelo aquele caminho que Balaão deveria ir. E aí, quando a jumenta desviava do caminho, Balaão chicoteava a jumenta. E ali pela raiva, porque ele queria seguir os passos dele, ele queria seguir o caminho dele. E Deus estava falando que não era para ele ir por ali. E a raiva dele fazia ele chicotear a jumenta. Quantas vezes Deus tem nos mandado para algum lugar e nós estamos tentando desviar do caminho do Senhor? Às vezes nós estamos tanto insistindo em algo que não é para nós, e Deus tem mandado sinais e nós estamos insistindo. E Deus tem falado, não é para você, e nós estamos insistindo. Até que a jumenta teve que falar com Balaão. Algo que nunca iria acontecer. A jumenta falar. Então, às vezes, Deus, ele por amor a nós, pelo amor que ele tem, a misericórdia que ele tem por nós, ele vai fazer algo que é de não acontecer, igual a jumenta falar, para que nós possamos abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver que não é esse caminho que nós devemos ir. E por diversas vezes Deus ele vem tentando nos corrigir. E às vezes nós estamos o quê? Movido pela ganância, igual Balaão. Igual eu falei, o mundo ele tá tão assim em movimento, tão agitado, onde as pessoas elas ficam o tempo todo atrás de conquistar. E às vezes Deus está falando, ei, descansa. Ei, ouve a minha voz, para um pouquinho para conversar comigo. E nós estamos ali, na luta do dia a dia, tentando conquistar mais e isso e aquilo, e não paramos para ouvir a voz de Deus. Tudo isso porque estamos movidos pela ganância, igual Balaão. O último exemplo de alguém que ouviu e não obedeceu, Pedro, ele estava ali no momento em que Jesus, os soldados estavam indo buscar Jesus. E chegou o soldado Malco para pegar Jesus. E Pedro, querendo proteger Jesus, ele perguntou, mestre, devo feri-lo? Antes mesmo de Jesus responder, ele já tirou a espada e arrancou a orelha de Malco. E Jesus o repreendeu. O que Pedro queria fazer não era numa intenção ruim, ele estava tentando proteger Jesus. Mas, mesmo ele tendo boas intenções, não era algo aprovado por Deus. Na nossa vida, quantas vezes nós perguntamos, Deus, é por aqui que eu devo ir? Nem esperamos a resposta de Deus, vamos lá e fazemos. E às vezes nós temos boa intenção. Às vezes nossa intenção é ajudar alguém, é fazer alguma coisa para Deus, mas mesmo as coisas que são de boas intenções, se não for abençoadas por Deus, elas se tornam maldição. Então precisamos estar o tempo todo atentos à voz do Senhor. Agora eu quero usar os exemplos de pessoas que ouviram e obedeceram a voz de Deus. Às vezes você vai perguntar, mas Ju, não tem nenhum exemplo de alguém que não ouviu a voz de Deus? Não tem, porque todos eles ouviram. A diferença é que uns escolheram obedecer e outros escolheram não obedecer, mas todos eles ouviram. E as pessoas que ouviram e obedeceram, eu vou usar como exemplo o primeiro, Pedro também. E isso eu achei muito interessante, porque eu tinha ele como exemplo de alguém que não obedeceu e agora como exemplo de alguém que obedeceu. Isso significa o quê? Que assim como nós, Pedro também era ser humano. Pedro também errou. Então vai existir momentos na nossa vida que nós vamos ouvir e vamos escolher obedecer. Mas nós somos seres humanos a ponto de deixar às vezes as nossas emoções falar mais alto. Às vezes deixar as nossas vontades falar mais altos. E nós vamos ouvir e às vezes não vamos obedecer. E isso significa que não deve ser o fim para nós. Se nós estamos passando por algum momento que a gente ouviu e não obedeceu, esse não é o nosso fim. Nós temos que levantar e falar, eu errei, eu pequei aqui, mas eu posso levantar e fazer diferente, eu posso fazer de novo. Então é isso que nós temos que aprender. E aqui Pedro, eu vou colocar ele no cenário qual ele estava no barco com os discípulos e veio a tempestade e apareceu um homem e eles acharam, a Bíblia fala que eles pensaram que fosse um fantasma. E eu fico imaginando naquele momento ali em alto mar, no escuro, porque não tinha luz, não tinha nada, numa tempestade, às vezes, visivelmente, era difícil reconhecer quem estavam ali. Mas, ao Jesus falar com eles, Pedro reconheceu a voz.
Então Pedro, ele soube que era Jesus através de reconhecer a voz de Jesus. E vai ter momentos na nossa vida que Deus ele vai nos levar para lugares escuros, para lugares onde a gente não vai saber qual é o próximo passo. E Jesus ele vai nos levar a esses lugares. E às vezes ele vai só nos chamar. Será que nós vamos saber reconhecer a voz dele? Será que assim como Pedro, nós vamos ter a fé de sair do barco? Tá, que a Bíblia fala depois que Pedro afundou, mas por que ele afundou? Porque ele olhou para baixo, ele tirou os olhos de Jesus. E aqui a gente aprende que 1 minuto sequer que a gente tirar o nosso foco de Deus, nós estamos em perigo de cair. 1 minuto sequer que a gente desviar os nossos olhares, olhar para o erro do irmão, olhar para a vida do irmão, nós estamos sujeitos a cair. Então, nossos olhos têm que estar focados em Deus. Aqui precisamos estar focados em Deus, precisamos ter a fé de que é Deus que está nos chamando e saber ouvir a voz dele. Outro exemplo de pessoa que ouviu e obedeceu, Abraão. Abraão, no momento em que Deus pediu para que ele fosse ao monte sacrificar o seu filho. Abraão, a Bíblia fala que em nenhum momento Deus falou qual seria o monte que ele ia sacrificar o filho. Deus apenas falou: vá ao monte que eu te mostrarei. Imagina, pra mim isso é muito difícil. Eu gosto de ter tudo controlado, já falei aqui várias vezes, né? Eu sou aquela que gosta de ter tudo controlado, tudo escalado. O que eu vou fazer? Um roteiro do que eu vou fazer, onde eu vou primeiro, onde eu vou depois. Então eu gosto de ter tudo isso. Então pra mim isso seria algo muito difícil. Imagina agora para Abraão, Deus falou: vá para o monte que eu te mostrarei. Imagina caminhar sem saber para onde você vai. É muito difícil. E Abraão, ele foi. E aqui a Bíblia fala, ele teve que caminhar em silêncio. Por quê? Porque ele não sabia qual era a próxima direção que ele deveria ir. Então ele tinha que caminhar em silêncio para ouvir a voz de Deus. E por isso a importância do silêncio que eu falei lá no início. A importância de silenciar as vozes ao nosso lado. Então a gente precisa estar o tempo todo atento. Outra coisa que temos aqui aprender com a vida de Abraão. Em nenhum momento Abraão falou para ninguém o que Deus havia ordenado ele. O filho dele não sabia, os servos que estavam indo com ele não sabia, nem mesmo a própria esposa dele sabia. Por quê? Porque às vezes, se ela soubesse, ela ia impedir Abraão de subir ao monte para sacrificar o próprio filho. E aqui eu aprendi que existem situações, existem coisas que Deus vai nos pedir que para os outros vai parecer loucura, mas porque as outras pessoas não vão entender o que Deus está nos pedindo. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que marcou muito pra mim, que fala assim: aquelas pessoas que não estão no mesmo nível de obediência que nós, não vai entender o propósito. E é justamente isso. Às vezes, Sara não estava no mesmo nível de obediência que Abraão. Ela não ia entender o que Deus estava pedindo para Abraão. Ela ia tentar impedir ele de subir ao monte. E isso vai acontecer na nossa vida. Quantas pessoas que vai falar que você é louco? Quantas pessoas que vai te chamar de religioso? Porque às vezes você está fazendo algo que Deus te mandou, mas porque para os olhos das outras pessoas isso é loucura, mas para os olhos de Deus isso é obediência. Então nós precisamos estar atentos ao que Deus está nos pedindo o tempo todo. Outro exemplo de pessoas que ouviu e obedeceu é Noé. Noé, Deus falou para ele construir a arca que viria uma grande chuva. E o interessante é que não havia muito tempo que não chovia, não tinha nenhum sinal de chuva. Porém, Noé ouviu a voz de Deus e ele não esperou vir nenhum sinal de chuva. Mesmo com as circunstâncias sendo de sol, que não ia chover, mesmo assim ele foi lá e construiu a arca. Então, existem coisas na nossa vida que Deus vai pedir que você vai falar assim: isso não vai acontecer nunca, ou isso vai demorar para acontecer. Mas se prepare. Mesmo que vai demorar para acontecer, se prepare, porque se Deus está te ordenando a fazer, é porque você precisa ser preparado desde agora. Então a gente tem que estar atento e entender que existem situações na nossa vida que Deus ele não vai nos mostrar que ele vai fazer. Assim como eu falei lá em Abraão, das pessoas que ouviram e não obedeceram. Deus mostrou para ele a promessa, ele foi lá e deu o jeitinho dele. Existem situações na nossa vida que Deus ele não vai nos mostrar o que vai acontecer. Por quê? Porque ele sabe que se ele mostrar, ou a gente desiste,
ou a gente vai ficar ansioso e tentar dar o nosso jeitinho. Então temos que tomar cuidado em tudo que nós vamos fazer, em cada passo. Deus, ele está falando o tempo todo, mas nós precisamos estar atento. A Bíblia fala: acorda, igreja, desperta, igreja que dorme. Então precisamos estar despertados, porque a vinda de Jesus está próxima. E como nós vamos estar até lá? Será que nós vamos estar firmados na rocha? Será que nosso amor vai ter se esfriado? Porque a Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria. E muitas vezes o nosso amor está se esfriando a ponto de nós não querer se preocupar com o nosso próximo. E Deus está falando: ame mais, cuide do seu irmão, faça discípulos, e o nosso amor se esfriando. Então precisamos estar atentos às vozes do Senhor. A Bíblia fala para que nós possamos cuidar do nosso coração. Precisamos cuidar do nosso coração, cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, porque muitas das nossas escolhas são movidas pelos nossos sentimentos. E aqui nós temos que entender: nossas escolhas não têm que estar movidas nas nossas emoções, não têm que estar movidas nos nossos sentimentos, não têm que estar movidas no nosso financeiro. As nossas decisões têm que estar movidas na voz do Senhor. E Ele fala o tempo todo: obedecer sempre vai ser melhor do que sacrificar. Mesmo que nós não entendamos o que Deus está pedindo, obedeça, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E buscar a intimidade. A intimidade, ela tem que vir, é algo que é contínuo. A Bíblia fala: orai sem cessar. A intimidade que eu tenho com Jesus hoje não vai servir para amanhã. O que eu conversei com Jesus hoje não serve, não é algo que eu vou guardar para amanhã. Tem que ser algo todos os dias. Tem que buscar todos os dias. O que eu falei com Jesus hoje, amanhã eu tenho mais para falar com Ele. Depois de amanhã eu tenho mais. Então a intimidade, ela só cresce a partir do momento em que nós buscamos. Então que nós possamos buscar isso. Quanto mais íntimo de Deus, mais nós vamos saber o que Ele quer de nós, mas nós vamos saber qual é o próximo passo a dar. E nós vamos saber quais as escolhas corretas que devemos fazer. Amém? Então, eu gostaria de convidar vocês a ficar de pé. Às vezes faz muito tempo que você não buscou essa intimidade. Às vezes Deus tem falado com você o tempo todo e você tem se questionado: Deus, é o Senhor mesmo que está falando? E entenda, nós só vamos ter a certeza de que é Deus quando nós estivermos íntimo dele, quando nós estiver buscando ele de todo o coração. E como eu falei, que a Bíblia fala aqui em Tiago: aproxime-se de Deus, que ele se aproximará de vocês. E é isso que Deus faz. Ele está só esperando que nós possamos nos aproximar dele, para que ele possa se aproximar de nós. Amém?